Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 12º domingo do tempo comum e ontem a memória de São João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, talvez o mais importante deles, porque anunciou a chegada do Messias e preparou os caminhos do Senhor. Parece que a necessidade é a mesma, ainda se faz urgente homens e mulheres que preparem o caminho do Senhor. Porque Cristo quer vir ao nosso encontro para nos salvar, nos curar, nos libertar, mas nem sempre Ele acha espaço na nossa vida, nos nossos afazeres, nos nossos corações, nas escolhas humanas. E quando Jesus não acha espaço para agir, o pecado fica em evidência, o pecado prevalece, o pecado horrível. Nós vimos nestes últimos dias, que é o da ganância. Alguns homens com muito dinheiro presos numa cápsula no fundo do mar e, se tudo aconteceu conforme nós vimos, perderam suas vidas com tanto dinheiro. E outros tantos, 750 num navio de refugiados que também naufragou e muitas pessoas perderam suas vidas. Não por causa do naufrágio, mas porque já estavam na miséria, porque não tiveram o sonho de uma vida melhor realizado, porque são gente sem expectativa. A ganância mata pela miséria, a ganância mata pelo acúmulo de tantas coisas que depois perdem o significado nas nossas vidas. Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra a prosperidade, mas também não é Deus que acumula a riqueza na mão de poucas pessoas e deixa um rastro de miséria na vida de tantas outras. É uma denúncia que acontece com um fato da nossa realidade, do nosso cotidiano, e mostra que as coisas não estão bem, que ainda existe injustiça. Se a gente não quer falar da ganância, vamos falar da violência. E mais uma vez um jovem com algum tipo de desequilíbrio entrou numa escola e tirou a vida de 2 outros jovens, com o oposto de uma vida dedicada à fé, à igreja, uma vida de um namoro santo, uma vida de respeito aos pais. E me chamou muita atenção a declaração da mãe da menina. Na porta da escola ela disse: não existe nenhum culpado, não quero que culpem ninguém. O que precisamos entender é que isso aconteceu
por falta de amor. Amor a si mesmo, amor a Deus, que é um dos primeiros e dos mais importantes mandamentos. E depois também o jovem que cometeu o assassinato foi encontrado na cela enforcado. Sabe-se lá se pelas mãos dos presos ou com as próprias mãos. De modo que a morte gera a morte e o amor gera a vida. E às vezes sem querer, até que a gente pensa, se eu pudesse eu mesmo o mataria, reproduzindo aquela semente de ódio, aquela semente de morte, de desequilíbrio. A fala da mãe é o melhor caminho para que nós encontremos uma nova direção para a vida humana. Não deixar a falta de amor ser preenchida pelas consequências do pecado, pelo ódio, pelo abandono, pela miséria humana. Tantas e tantas outras situações colocam em evidência, escancaram a força do pecado, as forças de morte do pecado, escancaram a injustiça, a miséria e tantos outros problemas da nossa vida. Então, mais do que nunca é necessário homens e mulheres que, ao invés de colocar em evidência a força do pecado, denunciem o pecado e coloquem em evidência a força da verdade, da justiça e do amor. O profeta Jeremias, na primeira leitura, está dando um consolo ao homem que é justo e que faz tudo direitinho e que de vez em quando pensa, poxa, eu ando direito e as coisas dão tudo errado, parece que os outros que fazem as coisas erradas é que vão para frente. Qual é a diferença do homem que anda direito e não abre mão da sua dignidade para com aqueles e aquelas que estão no pecado? Diz o profeta, a este Deus vai salvar. Ao justo Deus está sempre ao seu lado. Ao justo é garantida a salvação, enquanto que ao ímpio o distanciamento de Deus, o esvaziamento de Deus leva a sua vida à condenação, leva a sua vida ao inferno, onde lá o diabo destrói a alma e o corpo. O profeta diz na última frase da primeira leitura, cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. O desejo de Deus é que a vida dos justos seja sempre salva. Por isso que Paulo disse na segunda leitura, até Cristo o pecado imperava, até a lei o pecado nem podia ser reparado. E de onde veio o pecado? Da desobediência de um homem, Adão. E por sua desobediência a humanidade foi marcada com o pecado. Mas quando veio a lei, a primeira oportunidade de justificação, ela não foi suficiente, porque mesmo com a lei muitos não foram fiéis. E depois então o Cristo vem e o sacrifício da cruz sela essa reconciliação. O perdão é para todos, basta que a gente procure, se redima, que a gente aceite esse perdão. É preciso conformar, associar, juntar nossa vida à vida de Cristo, para que o sacrifício traga para nós a salvação. Quem é que quer sacrifício nos dias de hoje? Quem é que quer fazer as coisas conforme a vontade de Deus? Quem é que quer insistir na prática do bem, mesmo quando à sua volta todos fazem as piores coisas? É difícil permanecer no caminho do bem, é difícil ensinar as coisas boas, é difícil manter-se na dignidade de filho e filha de Deus. Mas o profeta já disse, aquele que se mantém, Deus está ao seu lado, para reconhecer, para justificar, para fortalecer a sua vida. Se por um homem, diz Paulo, veio a transgressão, por um homem vem a abundante graça de Deus. Se nós achamos que o pecado tem uma força extraordinária, grande, uma proporção muito expressiva, a graça de Deus é muito maior. Mas ao pecado, muitos homens e mulheres dão força, permitem as suas ações. A graça de Deus
quase que fica desapercebida, escondida, esquecida, deixada de lado. É preciso, então, fazer com que essa graça possa estar presente na nossa vida. Na boca da mãe da filha que é assassinada, não sai o rancor, não sai o ódio, não sai a vingança, sai o desejo de Deus, que a força do amor transforme esta realidade de morte, que a força do amor transforme a vida daqueles e daquelas que estão afastados da fé, que a força do amor não permita que este gesto, que esse acontecimento tão violento se repita na vida de outras pessoas. Mas é preciso muita força, muito amor, muita fé para enfrentar as ciladas do inimigo, para enfrentar as forças do pecado. O convite de Jesus é para que a gente não tenha medo, principalmente não tenha medo das coisas boas, não tenha medo da força de Deus, não tenha medo da verdade, da justiça, não tenha medo de amar, porque às vezes a gente tem medo das coisas boas e coloca em evidência as coisas ruins. Quantas e quantas notícias terríveis se multiplicam tão rapidamente e as coisas boas não são reconhecidas, as coisas boas não são comunicadas. Quantas e quantas vezes uma mentira engana tantas pessoas, enquanto a verdade do Evangelho há 2000 anos é anunciada e nem sempre chega aos corações daqueles que mais precisam. Jesus diz: o que vocês receberam ao pé do ouvido, proclame no telhado, o que vocês receberam para si, ofereço a todos os outros. Tenham medo daquele que no inferno mata o corpo e a alma. Enquanto estamos aqui, ainda há esperança e oportunidade de fazer com que a nossa vida seja salva, como aquela do justo na primeira leitura, fazer com que pelo sacrifício de Cristo na cruz o nosso pecado alcance perdão e nós possamos ter vida digna aqui e ainda ganhar de Deus a vida eterna. Deus nos conhece e sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E o careca não adianta querer se esconder, porque um dia já teve cabelo. É a mesma coisa de querer arrancar os dentes para no juízo final não rangê-los se houver condenação. Não, Deus nos conhece antes, durante, depois, com ou sem cabelo, com cabelo branco ou com cabelo preto, gordo ou magro, rico ou pobre. Deus conhece a todos e não há como escapar de Deus. Só nos desviamos de Deus quando deixamos o pecado tomar conta da nossa vida. Só nos afastamos de Deus quando viramos as costas ao caminho do Evangelho. E aí, com ou sem cabelo, não tem jeito, a nossa vida vai perecer. Ainda é tempo de acordarmos e despertarmos e voltarmos para o Senhor, ficarmos firmes no caminho, alimentar em nós aquilo que é bom, deixar a palavra e a Eucaristia conduzir as nossas vidas. Quem está com Cristo na terra, Cristo vai testemunhar a seu favor diante de Deus no céu. Imagine nós chegando diante de Deus e Jesus dizendo: pode vir, está cansado, está ferido, está estrupiado, mas você viveu a fé, vem cá, descanse, seja curado e sente conosco no banquete da salvação eterna. Como será difícil chegar diante de Deus e Jesus disser: este eu não conheço, este não faz parte do meu rebanho, afaste-se de mim, servo mau e imprudente. Vamos pedir por nós e por nossos irmãos e permitir que a graça de Deus continue a nos salvar. Onde quer que esteja um espaço vazio que foi preenchido pelo mal, que saibamos substituir pela força da graça e do amor de Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.